Já se inscreve aqui no sininho, deixa seu like e aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que todos nós somos devedores, aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos resgatou, e Ele fez uma promessa, aleluia, para aqueles que se rendem aos pés do Senhor e confessa Ele como único e suficiente Salvador. Essa promessa não é para nós vivermos nessa terra, mas estarmos com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. E nessa noite o Espírito Santo de Deus nos trouxe a este lugar com um objetivo, qual é? Nos render aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessar a Ele que é digno de toda honra e de toda glória. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós entramos nessa noite com uma necessidade, qual é? Nos render aos pés do Senhor, confessar a Ele, aleluia, que é digno de toda honra e de toda glória. Quantos vieram adorar ao Senhor Jesus? Aleluia, a bênção a qual está estabelecida sobre as nossas vidas, a morada eterna, ela ainda está de pé. O que nós devemos fazer? Nos render aos pés do Senhor e adorar a Ele de todo o nosso coração. Quem veio adorar ao Senhor Jesus, a bênção do Senhor está sobre este lugar. Nessa noite eu agradeço a Deus. Amém, irmãos? Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Agradecer ao convite do pastor Leandro, né? Agradecer aos irmãos que estão aqui, a toda essa igreja. Irmãos, nós somos a família Leitão, mas eu sei que todos nos conhecem, amém, irmãos? Nós estamos aqui muito gratos ao Senhor, amém? Estamos aqui, nós somos os filhos do irmão Júlio, que é em memória, da irmã Negra, todos conhecem. Eu sou a caçula, Renata, mudei um pouquinho, né, irmãos? Te gosto para não precisar desse caso, né, irmão? Já? Aleluia! Estamos aqui, a Rose está aqui, eu sempre falo, mais velha. Aí tem o Rob, que acho que está chegando por aí, meu irmão. Aí tem a Rosiane e a Regi. A Rebeca é minha filha e a Brenda é a filha da Rosiane. Nós estamos aqui com a irmã Solange, a missionária Solange, que sempre está comigo. A Juliana, a esposa do Josué. Meu genro que está no teclado. O Vitinho, que é casado com a Brenda. O Isaac lá na bateria. E nosso guitarrista, eu já tomei posse dele. Amém, queridos. Como é bom estarmos aqui. Cheguei ali em Monte Já. Eu conversando com a Juliana, eu falei, gente, Monte Já foi o meu primeiro maestro. Ela era novinha, né, irmão? Já. E a gente cantava juntos, céu sempre está errado, volta. Então é bom relembrar, irmãos, essas memórias maravilhosas que nós tivemos aqui neste lugar, amém, irmãos? Eu já tenho 29 anos de casado, com 29 anos que estou longe daqui, mas é muito bom voltar a casa onde nós aprendemos, onde a gente cresceu e servimos o Senhor até hoje, amém? Então nós vamos cantar com o louvor da harpa, número 83 da nossa harpa cristã, e eu quero que você adore conosco nessa noite, amém? Sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais
também estão aqui, minhas sobrinhas. Meu filho está aqui. Irmãos, é tanta alegria em rever os irmãos. Nem rever o Diego. Eu falei, Diego, tu está pregando, meu Deus, que coisa boa. Mas que quando meu filho era pequenininho, ele falava, mãe, deixa eu brincar com o Joel. Felipe está aí, graças a Deus. Irmãos, hoje eu já sou avó. A Rosiane também já é avó. Minha netinha está aí, está no colo ali atrás. Minha cunhada também está aí. Acho que meu irmão está chegando. Bom rever, irmãos, a Sandra. Irmãos, é muito bom voltar, né? Muitos anos depois de estar aqui nessa igreja. Irmãos, eu só estou vendo bênção, pastor Renan. Que o Senhor continua abençoando a sua vida, todo esse corpo de obreiro. Amém? Meu irmão Robert chegou lá atrás. Vai cantar? Tá ruim, né, meu irmão? Meu irmão tá ruim da voz hoje. Mas nós vamos aqui adorar e dizer que este Deus é tremendo. Ele faz coisas na tua vida. Aleluia! E eu creio que Ele continuará fazendo. Você veio no culto de adoração e de entrega. Receba nessa noite toda a glória que vem do céu para a tua vida. Amém, querido? Porque Ele é maravilhoso. E nós cremos nisso. Vamos adorar esse Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, glória! Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, Leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade, e Ele na calma, Ele na bonança, alegra minha alma, desceu lá na glória, e deu vitória, só por me amar.
nossa vida de jovens há muito tempo, perseverante na presença do Senhor. Glória a Deus! Meus irmãos, né? A gente já cumprimentou bastante. E então, para mim é uma alegria. Eu casei aqui, apresentei 2 dos meus 3 filhos aqui. Então, estar cantando aqui hoje realmente é um presente do Papai do Céu. E também, como eu falei, eu tenho ouvido muitas notícias maravilhosas, né, da igreja, do pastor e da oração, querido. Coisa mais fantástica, bombástica que tem é a oração. Então eu fiquei muito feliz. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Se querem maravilhas, se querem milagres, venham todos. Olha como é que está cheio a igreja hoje. Venham para a oração. Vocês vão ver o manifestar da glória de Deus, do amor de Deus, por essa igreja, por este povo. Então, queridos, permaneçam firmes. E lembrem sempre do amor de Deus por você, por essa igreja. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor, junto a ti, o teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Faça assim, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viver no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor, junto a ti, o teu amor me ao teu lado nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor,
Glória. Pra dizer então como expressar
Irmãs, se minha mãe estivesse aqui, ela estaria naquele cantinho ali, que era o cantinho dela, assim, ali. E ela estaria toda feliz de ver todos os filhos adorando o nome dele. Amém, queridos? Mas eu sou muito grata. A minha juventude foi nessa igreja. Eu aprendi a adorar aqui nessa igreja. Eu sempre falo, por onde eu for, Nova Brasília é um celeiro de músicos, de cantores abençoados. Que essa igreja cada dia venha crescer. Sabe por quê? Porque quem faz é Deus, não é o homem. Deus usa o pastor Renan como instrumento nessa igreja. Então que você possa se levantar, porque Ele é Deus dos deuses. É aquele que faz, Ele faz como homem. Não, é Deus que faz. Nós somos gratos por isso, eu e minha família, eu e minha casa. Hoje, meus filhos, eu já tenho que casei aqui. Aleluia, então é gratificante estar adorando ao Pai. E Ele está na casa, na bolsa, adore Ele, exalta Ele, glorifica Ele, porque Ele está nesse lugar. Oh, glória! Existe o Deus do céu, alegra e o papel não pode escrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Meu Deus, ganha a luta sem lutar, veja o que faz saber. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus
poder dele que ele tem para nós. Você pode se assentar, fique à vontade, com toda a reverência. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor e ouvindo o que o Senhor tem para falar para nós. Profeta Joel, capítulo 2, você abre a sua Bíblia e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor sobre as profecias. E quando nós falamos em profecia, você que talvez está nos visitando ou que talvez tenha algum problema em ouvir a palavra profecia, não sinta nenhum tipo de receio. O Senhor ele quer dar advertências para a igreja nessa última hora. E o profeta Joel foi usado por Deus para falar para Israel naquele tempo, mas é uma profecia atemporal, de advertência e preparação para a igreja para a vinda do Senhor. Amém? Profeta Joel, capítulo 2, nós vamos estar fazendo uma leitura com vocês a partir do verso de número 12. Tem gente ainda procurando, eu aguardo. Eu espero vocês. Já está projetado aí. Mas é bom você abrir a sua Bíblia, mesmo que esteja projetado. É uma ação. E é uma ação muito importante. Talvez você não perceba isso, porque acompanha sempre no telão. Mas quando você abre a tua Bíblia, o mundo espiritual está observando a sua ação. Isso é muito importante. Vamos lá então. Contudo, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais, apresentar libações ao vosso Deus, o vosso Senhor. Tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade. Ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam de peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor pranteiem, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: ó Senhor, poupa teu povo e não entregues tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles, então o Senhor demonstrou seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eis que manifestou a sua resposta, anunciando o seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, e em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente todas as vossas necessidades. E nunca mais farei de vós objeto de zombaria entre as nações dos pagãos. Amém? Dá um susto, né, quando nós vemos palavras profetizadas pelos profetas. De modo geral, o Senhor Deus sempre usa aqueles que estão disponíveis a ser usados, e toda vez que nós vamos estudar qualquer profeta que você vai estudar, tanto os maiores como os menores, você vai ver, é aquilo que você faz com seu filho corrigindo. Você vai ver primeiro Deus que ama o seu povo, advertindo. Ele dá advertências para que as coisas voltem para o lugar onde deveriam estar, principalmente nas questões do pecado, das desobediências, da idolatria, da imoralidade. E é assim que Deus faz, porque Ele aqui usou o profeta Joel para mostrar situações para o povo por causa da grande desobediência. Mas Deus mostra a situação para que o povo se arrependa, mas também
o Senhor vai mostrar também que Ele tem bênçãos. E se o povo se voltar para Deus, se arrepender. E aqui a convocação é uma convocação, não é só para os líderes da igreja, os anciãos, os pregadores, os pastores, as mulheres do círculo de oração. É todos. A convocação é toda a igreja, das crianças que estão mamando, o texto diz, aos idosos, é todos se voltar para o Senhor, se arrepender. E aí talvez você possa pensar, mas eu tenho uma vida santificada, eu oro, eu jejuo, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou desagradando o Senhor em nada, a minha postura é uma postura de santidade. Mas queridos, a Bíblia vai mostrar para nós pessoas que eram íntegras, oravam o tempo todo, tinham uma vida de comunhão, uma vida de santidade, e se voltaram para Deus para orar pelos seus pecados, pelo pecado da comunidade e pelo pecado da nação. E hoje o Senhor nessa noite nos chama, nos convoca para um arrependimento coletivo. E talvez você pense, mas como eu preciso fazer? Precisa. Daniel estava na Babilônia e ele orou pelo povo, ele clamou ao Senhor pelo povo, e o Senhor mandou a resposta. E a palavra de hoje é arrependimento. Aleluia, glória a Deus. E talvez você pense, mas por que eu tenho que me arrepender? Queridos, nós estamos na terra, no meio de uma sociedade corrompida. Quando o Senhor usa o profeta Joel, que é chamado para enxergar as coisas do último dia, o Senhor olha e vê uma corrupção, vê um povo que é dele, um povo amado por ele, um povo separado por ele, se entregando a coisas que o Senhor disse que não era para fazer. Quando nós lemos parte do capítulo 2, quando você volta no capítulo 1, você vai ver o Senhor mandando uma advertência terrível. A produção agrícola de Israel estava tudo ok, com o azeite, tudo ok, com as essências que iam para melhorar, estava tudo certo com os cereais, com os alimentos, e o Senhor enviou em 4 etapas uma praga de gafanhotos que comeu tudo por etapas e foi acabando com tudo. E aí quando você vai para o verso 1, vai dizer assim: vocês vão ficar sem o vinho, sem o azeite, sem os cereais, tragédia. Uma coisa terrível, uma destruição econômica que afetou o templo, porque todos eles levavam o que produziam para ofertar no templo. E aí o Senhor vai usar o profeta para dizer o seguinte: se arrependam. Deus chama o profeta e o profeta começa alertando a geração, tanto aquela, como eu disse que as profecias, alguns profetas são atemporais, servem para aquele tempo e para hoje, dizendo: estamos no tempo de avanço da maldade, tempos de trevas, tempos de escuridão, onde as pessoas estão extremamente normalizando coisas abomináveis. Coisas que antes eram vergonhosas, agora são aplaudidas. E tem muitas pessoas seguindo. E o povo de Deus precisa acordar. Precisa orar por si, pela igreja de Cristo, pela nação. Porque nós estamos vendo pecados que antes eram escondidos, hoje estão sendo celebrados. E o Senhor está dizendo: eu vou punir se não se arrepender. Então, ao invés de rasgar as suas roupas, como o povo do Oriente rasgava a roupa, jogava cinza na cabeça, em sinal de arrependimento, o Senhor manda rasgar o coração. Se converta, se arrependa, volte-se para o Senhor, porque ainda há esperança. E melhor ainda, o Senhor vai dizer que se houver esse arrependimento coletivo, o Senhor ia derramar uma bênção tão abundante, e essa bênção viria de maneira extraordinária e também viria em forma de restauração espiritual, restauração moral, restauração financeira. Toda a parte econômica seria restaurada se houvesse o que, irmãos? Arrependimento. Se houvesse uma consagração, convocando um jejum geral. Queridos, vamos trazer para a nossa nação. Misericórdia, Senhor. A nossa nação, ela está debaixo do juízo de Deus. Amém?
Está ou não está? Queridos, é celebração de orgias, celebração de rituais e shows. As crianças continuam sendo oferecidas em sacrifícios, sangue inocente está sendo derramado por aí, tanta corrupção, os idosos sendo roubados, as pessoas estão olhando e o Espírito Santo precisa mover dentro de nós e não nos conformarmos com essa realidade e orarmos e clamarmos pela nossa nação, porque o Senhor está chamando a noiva dele. Porque quando avança a devastação, avança a maldade, avança a transgressão, também sobre os remanescentes avança o avivamento, avança a porção dobrada, avança o som, avança os dons, porque há uma igreja na terra e o Senhor tem zelo por essa igreja, e essa igreja é você, somos nós, e nós temos que fazer a diferença num tempo de pecado, aonde está faltando o azeite, onde está faltando o trigo, que é a palavra, o pão, onde está, Senhor, a palavra viva em muitos lugares está sendo desprezada, a palavra de Deus está sendo deixada de lado por causa do orgulho, por causa da desonestidade. Em muitos lugares a palavra de Deus está sendo deixada de lado, mas o Senhor hoje está chamando que tem vinho novo, tem azeite, tem unção, tem todas as condições do céu, porque Ele promete avivar o seu povo. Quando nós voltamos para o início dessa profecia, Deus mostra o profeta Joel o que estava acontecendo, e ele disse assim: os gafanhotos vão comer tudo, não vai sobrar nada. E vocês, povo de Deus, que gostam do vinho, que se embriagam, na verdade os bêbados de Israel, ele está dizendo: vocês vivem embriagados com o vinho, vai secar as parreiras, vai secar a uva, e as videiras também não vão dar mais as azeitonas, vai faltar o azeite, e vocês vão ficar agora sem beber, vão ficar sóbrios, vão se arrepender, porque senão o juízo que virá sobre vocês é bem maior do que essa fome. E aí ele começa narrando tudo que viria, seria muito pior. Por isso que até aqui no capítulo 2 é a advertência do Senhor. E hoje, para nós, o Senhor está nos advertindo: orem, se consagrem, busquem mais o Senhor, porque hoje não precisa mais as pessoas subirem em um púlpito. Quer dizer, a igreja vai pregar até Jesus voltar, mas hoje os sinais estão pregando. Está ou não está? O tempo de fevereiro até agora, vocês observaram a quantidade, talvez você vai falar, mas sempre teve, mas acelerou. Quantos terremotos nós tivemos na terra, na Ásia, na Europa, nas Américas, aqui os nossos vizinhos, Venezuela, 2 de uma vez, no Peru, no Chile, na Indonésia, nas Filipinas, no Japão. A terra está sendo sacudida, porque o Senhor virá e não tardará. E Ele está avisando a sua igreja: os que estão dormindo, acordem, acordem. Quando Deus envia o profeta Joel para despertar o povo, aquelas pragas de gafanhoto era só uma advertência para algo pior que viria se eles não se voltassem para o Senhor, se eles não se dobrassem, não se arrependessem, não jejuassem e não se voltassem para Deus e esquecessem toda aquela atmosfera onde eles estavam envolvidos, se esquecendo de Deus. Quantas vezes o Senhor está nos despertando, mas nós estamos nesse tempo tão distraídos com tantas coisas, e todas as vezes que você vai ver o Senhor avivando o seu povo, em todo o tempo, no Antigo Testamento, na Nova Aliança, nos séculos que se passaram depois da igreja primitiva, todo o avivamento só vem por causa da palavra de Deus. Não podemos desprezar a palavra de Deus, não podemos desprezar as advertências, queridos, porque Deus ele nos confronta com a sua palavra, porque Ele nos ama, e para nos confrontar precisa tirar a nossa estabilidade, o nosso comodismo de achar que está tudo bem e não está tudo bem, porque quando
quando Deus confronta e nós nos voltamos e nos consertamos com Deus, vem consolo, vem conforto, vem renovo, vem unção nova, vem paz no seu coração. Está tudo uma bagunça, mas está tudo escrito aqui. O Senhor Jesus em Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, Zacarias, o profeta Joel, o apóstolo Paulo e João vai descrevendo tudo o que está para acontecer. Então nós sabemos que nós precisamos voltar para a Escritura. Precisamos dar valor à palavra de Deus, porque a destruição ela virá. Ela virá e ela não vai tardar. Agora, este profeta vai falar do dia do Senhor, queridos. O dia do Senhor, todas as vezes que você ouve, o dia do Senhor é um dia terrível para aqueles que não estão debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas o dia do Senhor para aqueles que estão na presença do Senhor é dia de glória, é dia de gozo, é dia de alegria, é dia de certeza que você foi guardado, protegido por um Deus que tudo vê, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então quando o Senhor nos confronta é porque Ele quer nos corrigir. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que toda se salve. E Ele quer nos confortar, nos consolar com a sua palavra. Ele quer que nós voltemos a nos entregar, a nos consagrar, a tirar a nossa atenção um pouco dessa correria do dia que está tomando, nos sugando de ter tempo de qualidade com o nosso Deus. É isso que o nosso Deus quer que nós façamos. E nessa noite o Senhor também fala para as lideranças. Ele diz para os líderes. Você vai ver que Joel não está falando para os reis. Ele está falando para os líderes de Israel, responsáveis de conduzir o povo para o serviço do Senhor, para a adoração ao Senhor. Ele vai dizer em outras palavras: vistam-se de arrependimento, sejam humildes, tenham total dependência do Senhor, porque se o Senhor quiser, a terra vai produzir, e se o Senhor quiser, a terra vai continuar devastada. Se o Senhor quiser, Ele coloca os seus exércitos celestiais e dá livramento para todo o povo. E Deus deu livramento várias vezes, muitas vezes, e é este mesmo livramento que Deus quer dar para a igreja de Cristo, aleluia, neste tempo, neste século. E é por isso que nós temos que estar atentos, aleluia, à voz do Senhor. E a palavra do Senhor, querido, continua viva. Quando nós vamos lendo as profecias, nós vamos vendo como Deus trabalhava na vida daqueles homens, que ao mesmo tempo mostrava o que estava acontecendo naquele tempo e também abria para eles espiritualmente acontecimentos do tempo futuro. Ao mesmo tempo que mostrava o que estava para acontecer ali naquele tempo, naquele ano, naquela época, mostrava também lá na frente o que iria acontecer. Joel só tem 3 capítulos. Daqui a pouco, quando você vai chegar em casa, talvez você fique curioso, rapidinho, meia hora que você está lendo. Ele vai até o capítulo 2 falando das coisas que estão para acontecer, mas também ele vai dizendo: tem conserto, se arrepender, se é o condicionante, é se atentamente se curvar ao Senhor, se deixar os maus caminhos, se deixar a imoralidade, se deixar a idolatria, se deixar a mentira, a arrogância, a avareza. E ele está falando para o povo dele, o povo de Deus que tinha desviado. Então, se deixar, tem solução, tem totalmente aquele preparo que Deus vai dar para o seu povo, para proteger, para prover, para trazer de volta a abundância, e junto com a abundância vir tudo que eles tinham perdido. Eles não tinham mais interesse pela palavra, pela Torá, eles não tinham interesse mais de ler o Sefer, não tinha interesse mais nada da parte de Deus. Eles só queriam se deleitar no tempo deles, comer e plantar e regozijar e festejar e beber, e não estavam mais importando com a palavra de Deus. Mas vem o profeta Joel e ele vai dizer que do mesmo jeito que estava tendo um tempo de escuridão, um tempo de maldade, ele vai dizer, mas também vai ter um tempo que os exércitos celestiais vai avançar sobre a terra. Se vocês se voltarem para Deus, Deus há de estender a mão sobre vocês e vocês não sofrerão o duro juízo que virá da parte de Deus. Do capítulo 1 está
aquela desolação total, destruição, a terra seca e muita coisa se queimou, o povo passando fome. No capítulo 2, arrependimento para o povo se arrepender, para o povo se voltar para o Senhor. Mas quando chega no final do capítulo 2, queridos, traz para a igreja de hoje, aí o Senhor fala que o noivo está esperando a noiva. E do capítulo 2 para o capítulo 3, vai falar de um outro período em que a igreja já não está mais. É um salto, vamos dizer, um salto de 7 anos. É os 7 anos da tribulação. No capítulo 3, desanda tudo, bagunça tudo de novo. E aí o Senhor vai falar de um grande exército com força que vai marchar sobre o vale de Josafá. Só que Deus vem para cima deles e destroça todos que perseguirem o povo de Deus. A igreja de Deus, ela tem todos os recursos, ela tem tudo da parte de Deus, ela tem a presença do Espírito Santo, ela tem a palavra viva, ela tem o despertamento, ela tem todo o socorro que vem do Senhor, ela tem os dons, ela tem ou não tem? É só buscar. Ela tem o discernimento do tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo, queridos, cronologia bíblica, é um hiato de Jesus até a sua, da subida dele até a sua volta. É um hiato. Nós estamos caminhando nos milênios. Jesus está voltando. Você está preparado? Se ele viesse hoje, como está a sua vida? Você pode refletir, se arrepender, se debruçar, se derramar, rasgar o seu coração e acertar com o Senhor. Se tiver que fazer um concerto hoje, faça. Se tiver que se arrepender, se arrependa. Se tiver ferido alguém e pedir perdão, peça perdão. Se você estiver achando que a vida está toda certinha e coisas que ficaram lá atrás, volte e peça perdão, mesmo que não queira a pessoa não queira te perdoar, mas se acerte para você entrar com o Senhor. Ele virá e não tardará. A trombeta está tocando. Capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Igreja, avisa, Jesus vem aí. E ele quer achar a sua igreja adornada, toda paramentada, com as vestes brancas, cheia da unção, cheia da autoridade, para que até o Senhor vier buscar, tenha autoridade para confrontar o mal, autoridade para manter e defender a sua fé em qualquer circunstância, seja debaixo da perseguição. Irmãos, nós aqui no Brasil temos uma vida cristã muito tranquila, concorda? Tem alguém te esperando na esquina para te metralhar porque você está com a Bíblia na mão? Não tem. Não tem ninguém no seu serviço te tirando o serviço porque você é um cristão? Tem? Tem alguém aqui que passou por isso? Não. Algum patrão demitiu alguém aqui porque é cristão? Porque eu não conheço esse tipo de notícia. Não ainda, por enquanto, mas a perseguição ela está vindo velada e ela está vindo declarada. E ao contrário da perseguição, também está vindo o Senhor alertando por meio dos seus profetas, por meio dos pregadores, por meio da sua palavra. Só que tem uma coisa: quando o Senhor vem, olha para a igreja, eu não estou falando de igreja local, ele tem no meio da igreja dele na terra os remanescentes, ele tem, mas ele vê uma igreja, queridos, e Jesus é que fala para João, ele fala assim, a igreja, o pastor até pregou sobre isso aqui no estudo, a igreja de Laodiceia, ela fala assim, eu estou rica, eu tenho tudo, não é assim que a igreja diz? Estou rica, eu tenho tudo. Eu tenho templos grandes, eu tenho muita congregação, eu tenho sobreiros, todos teólogos, eu tenho todos os departamentos, temos LED, tem telão, a igreja tem sítios, tem fazendas, tem um bom rendimento, a igreja tem tudo. Aí o Senhor vai falar assim, ó, você não tem, você é pobre, você precisa dos recursos do céu. Você pode ter tudo, todas as capacidades, os recursos tecnológicos da terra. É por isso que o Senhor se volta para a igreja e vai dizer que a igreja, ela precisa receber de Deus a advertência,
porque se ela não receber de Deus a advertência, ela vai estar no caminho da perdição. Porque as igrejas, desde Constantino e Teodósio, a igreja, instituição, ela ficou sendo corrompida pelo orgulho, pela ambição, pela ganância, e ela deixou o primeiro lugar. O primeiro lugar da igreja de Cristo, a igreja apostólica, é buscar primeiro o reino, as coisas de Deus, e depois o reino e a justiça, e depois o Senhor. É o Senhor que acrescenta coisas. E nos tempos que nós estamos vivendo, escândalos que é necessário vir à tona, situações horrorosas que nós nos envergonhamos, mas o Senhor está chacoalhando e colocando tudo no devido lugar. Por que o Senhor está fazendo? Porque Ele quer que o reino dele prevaleça. Ele quer mostrar para aqueles que olhem para a igreja viva que ela é luz, ela é sal, é ela que influencia o mundo e não é influenciada pelo mundo. Ele quer tirar a imoralidade, e por isso que ele diz: congregai, líderes, o povo, num ajuntamento solene, e congregai todos, porque nos últimos dias são dias terríveis. E aí o povo se ajunta, ora, busca, jejua, consagra, e o Senhor é misericordioso, e aí Ele vem e derrama algo tremendo. O profeta Joel fala isso, que o Senhor Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E naquele tempo que Ele falou isso, foi um escândalo o profeta Joel falar isso, porque ninguém que era criança, jovem, adolescente, servo, tinha derramado o Espírito Santo sobre. Isso ficava na função sacerdotal e dos levitas. E aí o profeta Joel vem dizendo que derramaria o seu Espírito, Deus falando pela boca dele, sobre toda a carne. Jovens, crianças, idosos profetizarão, teriam sonhos, estariam cheios da unção. É para esse tempo, queridos, e Deus quer fazer isso, e Ele quer fazer, e é urgente, e nós temos que estar na posição para Deus fazer isso no meio do corpo de Cristo. Ele quer limpar, purificar, santificar, e nós precisamos estar atentos. Nosso espírito tem que estar o tempo todo sendo movido, incomodado com as coisas. Precisa, é uma necessidade. E Deus, Ele vai mostrar para Joel como está a igreja, o povo de Israel naquele tempo. E hoje o Espírito Santo de Deus, por meio dessa palavra profética de Joel, quer mostrar como está a igreja nos dias de hoje. Aonde nós estamos hoje dentro desses textos da profecia de Joel? Volta na sua Bíblia agora. Ela está aberta ainda? Ela está? Já estou caminhando para o fim. Volta lá na sua Bíblia, Joel capítulo 2, verso 1. Olha o alarme do Senhor. Joel 2, verso 1, está dizendo assim: tocai a trombeta. Tocai a trombeta. Anuncia o Senhor. Dei o alarme no meu santo monte. Ele estava falando lá em Israel, mas ele está falando aqui. Fiquem atentos. Olha o que ele está dizendo logo a seguir: tremam e se perturbem todos. É só os pastores, os obreiros? Não, todos os habitantes. Tremam e se perturbem todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor virá e não tardará. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos corrige, e porque Ele nos corrige, Ele nos confronta, e quando nós recebemos e nos arrependemos, Ele nos conforta, nos consola, restitui qualquer situação que nós tenhamos perdido por negligência, por falta de intimidade com Ele. Ele é capaz de restaurar qualquer situação que se perdeu nesta noite. Se você está desanimado aqui, Deus te anima. Se você precisa de renovo, Deus renova. Se você precisa do Espírito Santo, Ele está aqui. Se você precisa ser avivado por Deus, Ele está nessa noite. Se a tua vida não está numa vida andando pelo caminho estreito de santificação,
coração. O Senhor quer santificar a sua igreja nesta noite, coletivamente, individualmente. Eis aí a palavra do Senhor, quando o Senhor diz assim, ó, convertei-vos, irmãos, em hebraico é techuvá. Techuvá é algo muito mais intenso do que mudar de caminho. Está indo no caminho, voltar, é muito mais que isso. Converter é ficar contrito, é uma mudança de mentalidade, é aquilo que Paulo fala lá em Romanos, renovar o vosso entendimento, renovar as vossas atitudes, se mover na direção de Deus e da sua palavra. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é sensível e não vai invadir se você não der lugar. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Chore na presença do Senhor se precisar. Se arrependa. Confesse ao Senhor porque o Senhor quer. É do interesse do Espírito Santo. É do interesse do nosso Deus que enviou Jesus para se entregar por nós, para nos salvar, para nos levar para o lar eterno, para nos tirar. Queridos, nós estamos no meio deste mundo, somos a igreja de Cristo, mas tem um juízo sobre o mundo, e nós precisamos estar alinhados em Cristo e na sua palavra, porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e guarda no esconderijo do Altíssimo. É isso que a palavra de Deus diz para nós nessa noite, e nós precisamos, queridos, estar o tempo todo com a nossa mente blindada para tanto ataque, porque todo dia tem ataque, todo dia tem situações que querem nos tirar de estar alinhado com o Senhor. Mas vigiem. A palavra de Deus diz, não manda orar primeiro ela manda observar tudo que está ao redor. Vigia, olha para todos os lados, depois olhe com uma oração direcionada, com uma oração específica. Vigiai e orai, é isso que o Senhor está dizendo. A última chamada, né? Agora, verso 12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem, olha que lindo, voltem-se para mim, declara o Senhor, de todo o seu coração. E aí ele vai dando o direcionamento. De que maneira? Com jejum, com lamento, com confissão de pecado, com pranto. Rasgue o seu coração diante de Deus, e Ele vai olhar para você e tudo vai ficar bem. Vai ter, mas precisa tomar uma posição. Queridos, hoje a igreja está cheia de visitantes. E eu estou muito feliz de ver muitas pessoas que eu não vi há muito tempo. Mas talvez você esteja com dúvidas. Hoje é uma noite de salvação, de encontro com o Senhor. Você que está na dúvida, não fique na dúvida. O Senhor pode voltar a qualquer momento e você precisa estar preparado. E o profeta Joel aqui, ele vai falando, vai mostrando a vontade de Deus para o povo até o capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, ele passa a ficar em silêncio. Ele encerra o capítulo 3, porque Deus vai dando as revelações para os profetas de maneira gradativa. Ele não entregou tudo para um profeta só. Quem vai falar do anticristo e da bagunça que ficará aqui embaixo quando a igreja subir, já é o profeta Daniel. Glória a Deus por isso. E você não vai estar aqui, em nome de Jesus. Você vai subir, você vai para a glória. Nós vamos subir, nós vamos encontrar com o noivo para aquela cerimônia mais linda, o casamento do noivo com a noiva, aleluia, a boda do cordeiro, uma festa linda que o Senhor vai entregar para cada um galardão, uma posição de honra para aquilo que cada um fez segundo as suas obras. Trabalhe, faça o que tiver que fazer para o Senhor. Peça ao Senhor misericórdia, uma nova unção, uma presença do Espírito Santo, um desejo de buscar a face do Senhor, de ler, de estudar, de meditar a palavra do Senhor. Querido, não seja um crítico daqueles que estudam a palavra de Deus. Não seja aquele cristão preguiçoso que não estuda a palavra e critica quem estuda a palavra, dizendo que quem está estudando a palavra é um fanático. Não, a palavra do Senhor é tudo para a sua vida, é o alimento que vai te sustentar. Daqui para frente, queridos, para o povo de Deus é só subida,
é só subida, amparados pelos ministros do Senhor, para te guardar e te proteger até o grande dia. Mas para aqueles que não querem nada com Deus, é só derrota, é só descida. Então desperta, desperta tu que dormes. O Senhor quer te acordar. O Senhor não quer ninguém dormindo. Amém? Glória a Deus. Se você se sentiu confrontado, talvez você está incomodado, talvez essa palavra foi forte, te desestabilizou. A palavra de Deus, querido, é para nos confrontar mesmo. Ela nos confronta por causa do grande, infinito amor de Deus e por causa da sua misericórdia. A misericórdia de Deus é o amor de Deus nos acompanhando todo dia. Misericórdia, o amor de Deus em ação nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos nós venhamos a nos arrepender, nos consagrar, nos derramar diante do Senhor para sermos salvos. Tudo que está acontecendo nessa terra é obra do inimigo de Deus e nós sabemos disso. Ele não vai parar e ele avança. Ele está avançando todos os dias, mas a igreja de Cristo, lavada e comprada e remida pelo sangue de Jesus, também está avançando, e ela está avançando como general dos generais, o Senhor da glória, o Jeová Sabaoth, Deus da guerra, que nunca perdeu uma batalha, e a igreja de Cristo nunca perdeu uma batalha. Em todo o tempo, em todos os séculos, a igreja de Cristo é vitoriosa. Ela é do dono, do eterno, daquele que vive e reina para todo sempre. Ela jamais perderá. Então, queridos, a esperança que você tem nesta noite é a seguinte: se o Senhor te chamar hoje, de alguma forma, você fecha os olhos aqui e abre no paraíso, porque vem uma comitiva de anjo e te leva. Mas se você não tiver na posição e no jeito que o Senhor fala pela sua palavra, não tiver certeza da sua vida eterna, e você hoje for chamado por Deus de alguma forma, deitar e dormir e não acordar, que tipo de comitiva que vai te levar e para onde vai te levar, para que tipo de eternidade vai te levar? Pensa nisso nessa noite. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, que tudo que está planejado individualmente para cada um de nós está planejado pelo Eterno. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que o plano do Senhor das trevas, do inimigo de Deus. E Ele quer que nós andemos na sua palavra, vivamos a sua verdade. Está difícil para todo mundo. Não adianta dizer que está fácil para quem não está com problema de saúde. É problema financeiro, é problema emocional, é problema com vizinhos, é problema. Nós estamos numa terra de problemas, mas o Senhor está conosco. Ele não nos desampara. Ele quer te acolher, Ele quer te abraçar, Ele quer te colocar no esconderijo dele, para você saber. Tenha confiança, tenha segurança, o Senhor é contigo e nada poderá te tocar se você estiver debaixo, aleluia, do esconderijo do Altíssimo. Quem aqui está esperando a volta é do Senhor. Algumas mãos mais tarde. Se você ainda não tem essa certeza que o Senhor pode voltar para te buscar por alguma situação, toma uma decisão hoje. Jesus te ama, Ele morreu por sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o lar, Ele quer, é interesse dele te salvar. Você se prontifica, eis-me aqui, Senhor. Hoje é noite de arrependimento, é noite de conserto, é noite de entrega, é noite de refletir a nossa vida de santificação, é noite de receber de Deus porção de unção, é noite de renovo espiritual. Hoje é a noite que Deus preparou para você, para as nossas vidas. É a noite de encontro e reencontro com Deus. Não saia daqui pensando que talvez foi alguma coisa que você sentiu, não. É a presença do Espírito Santo te falando ao coração. É a presença do Espírito Santo que está aí te incomodando.
orando para ter essa proximidade, essa intimidade e receber de Deus tudo que Ele tem para você nesta noite. Amém? O Senhor voltará, não tardará. A família Leitão vai cantar mais um louvor para nós e você reflita no que eles estarão cantando. Reflita nas palavras do Senhor. Reflita que você é amado por Deus, que você está debaixo dos cuidados do Senhor. E não desconsidere essa palavra do Senhor. É a mensagem de Deus por meio do profeta Joel. E nesta noite eu estou apenas transmitindo como um canal de Deus aquilo que a palavra de Deus quer revelar para você. Ele não tardará. Breve o Senhor voltará. Tem alguém esta noite? Não tenha constrangimento nem vergonha. Tem alguém que quer se levantar e tomar uma posição? Senhor, eu quero. Se o Senhor voltar hoje, eu quero estar contigo. Se o Senhor vier, eu quero estar em condições de ser recebido pelo Senhor, de morar nas mansões celestiais. Eu não quero ficar. Eu não quero passar pelo juízo que virá sobre toda a terra, sobre aqueles que não amaram, não valorizaram a promessa, as profecias e a voz do Eterno. Tem alguém para o Senhor Jesus? Enquanto elas cantam, eles cantam, você reflita no seu coração o que o Senhor falou para você nessa noite e o que você precisa fazer. Não tardará. Meu Deus. Cristo irá voltar. Não tardará. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para lá. Você vai, nós vamos. Glória a Deus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para lá. Olha! Eu quero me preparar, pois vamos subir. E quero junto a você para o céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, Olha! pois vamos logo subir. Olha! E quero junto a você lá no céu, conversar com Olha! Cadê o próximo irmão? Deus está falando no meu coração que tem mais gente para vir. Você pode até escolher tomar a decisão errada de ficar por aí, mas Deus me fala que tem mais para vir. Diante de você existem dois caminhos, duas portas, e o Senhor ainda te orienta. Se eu fosse você, escolheria a bênção para que vivas. A porta da salvação está aberta neste lugar. A igreja fica em espírito de oração. Nós continuaremos adorando ao Senhor neste espírito. Mas se você ainda não se ligou, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa do fundo da minha alma. Nós estamos num culto santo, servindo a um Deus que é santo, estando num lugar no qual nós não éramos merecedores. Nenhum de nós aqui. Nós não éramos dignos, não somos dignos de estar aqui.
aqui meu irmão e minha irmã que já serve a Deus, que já está na presença de Deus faz tempo, mas que talvez ainda não parou de sentir a presença de Deus. É porque talvez nós estamos desconectados da realidade, que nós somos dependentes dessa presença. Nós somos dependentes dessa presença. Dependentes dessa presença. Então, a minha fala agora vai para dois públicos. O primeiro deles, você que já serve ao Senhor, mas que sente que a videira já não flui mais em você, que sente que a videira parece que as coisas perderam sentido. Numa noite de arrependimento, parece que os lenços foram aposentados. Não há mais choro, não há mais pranto, não há mais tristeza. O pecado já virou uma rotina. Talvez você está vivendo essa vida amaldiçoada, que é estar na casa de Deus sem sentir a presença de Deus. E hoje é noite de dar um basta nisso, basta. Hoje é noite de você voltar a sentir a presença de Deus, como nos dias do princípio, quando o Senhor Jesus te alcançou lá na sua estrada indo para Damasco. Hoje é dia de voltar a sentir a presença de Deus, como nos tempos antigos. E para o segundo público, assim como essa corajosa, que se dirige até o altar, entendendo que o Senhor é dono de tudo, poderoso para tudo, pode todas as coisas, não conhece frustrações, nunca perdeu uma guerra, nunca foi derrotado, e é poderoso para mudar o quadro da história dela e a vida futura no novinho. Para este público específico eu digo o seguinte: Jesus está voltando para nos levar. Jesus está voltando. Será o fim de toda angústia, o fim de toda tristeza. Louve ao Senhor, meus amigos.
Salvador, Cristo Jesus. A festa no céu, festa no céu, festa no céu e festa na terra também. Louvado seja Deus. Nós queremos orar pela vida das nossas irmãs. Esse momento, irmãos, jamais será. Nem o Alzheimer tem capacidade. Nem o Alzheimer tem capacidade de remover da mente, do coração dessas pessoas que estão aqui na frente o que elas estão vivendo da parte de Deus do Espírito Santo. Assim como você, se você der crédito a essa palavra que você ouviu, tão poderosa, tão confrontadora, se você der crédito a essa palavra, ela jamais vai deixar de fazer sentido para você. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Parece que eu às vezes estou sozinho. Mas se você der crédito a essa palavra, se você guardar, Tiago, essa palavra no seu coração, a sua vida fica por completo. Jesus toma a sua história nas suas mãos. Qual é o seu nome, irmão? Vocês não sentem que aceitando, Jesus não está voltando para os caminhos do Senhor. Não, dá glória a Deus. Meus irmãos, vocês são testemunhas do que Deus vai começar a fazer na vida dessas pessoas. E mais do que testemunhas, nós todos, obreiros, todos, somos participantes, colaboradores, intercessores, ajudadores na caminhada dessas vidas. Todos nós, sem exceção, todos nós somos auxiliadores. Por isso que eu quero que desde agora você se acostume a orar pela vida da Luciene e da Ana. E a partir de agora, neste momento, vamos começar. Quem está comigo diz amém. Amém. Então vamos orar pela vida delas. Quero pedir aqui ao pastor Edmar, vai estar impondo as mãos aqui das irmãs lá embaixo. Já estão bem assessoradas, mas eu quero que um pastor imponha a mão sobre a vida delas. E nós estaremos orando. Mas eu não vou orar sozinho, você vai orar comigo. Vou fazer pela última vez a pergunta: existe mais alguém que quer entregar os seus caminhos ao Senhor hoje? Se estiver recorrendo. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós louvamos ao Teu nome nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, sustentar, ó Deus, a Luciene e a Ana nas Tuas mãos. Ó Jesus, toma, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos. São preciosas a Ti, Senhor. O sangue de Jesus foi derramado por essas vidas. Por isso nós te pedimos, ó Pai, em voz de coro, com toda essa igreja que foi às ruas ontem cumprir o ídolo, o chamado do Senhor. 2 quilômetros de ida, 2 quilômetros de volta, proclamando e dizendo que o Senhor Jesus salva. A rede foi lançada e agora estamos recolhendo os peixes que o Senhor mesmo ganhou. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a vida das Tuas filhas, que não seja uma decisão momentânea, transitória, que elas sejam um solo fértil para receber a boa semente da palavra do Senhor. Que o Senhor possa sustentar a cada uma delas, Deus, guardando os seus passos, os seus caminhos e conferindo a elas uma graça sobrenatural. Ó Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa noite. Em o nome de Jesus. A igreja diz, Senhor. Situação muito grande, né? Nós estamos imensamente abertos com tudo. Nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa que nós estamos, levantando nosso pensamento ao céu, meu Deus, para agradecer por tudo que temos sido esta noite. Ó Deus eterno, nós pedimos Tua bênção, Senhor. Meu Deus, para as pessoas decidiram, aceitaram nesta noite ser nossos companheiros para viajar para a glória.
Ó Deus, eu quero vem operar maravilha. Meu Deus, vem dar raiz profunda às pessoas. Oh Deus eterno, nós pedimos a tua bênção. O esponjudo que cantou aqui, ó Deus eterno. Ó Senhor, que abençoe esses nossos queridos irmãos. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a ação do Espírito Santo, de todo aquele que guarda a volta e agora para sempre, todos digam amém. Aleluia, que Deus abençoe a todos vocês, gente. Graças a Deus, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Fique conosco sempre nesse canal. Já se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like e é esse rei, com voz de trovão, ele mede a terra na palma da mão, fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Vale a pena. Muito cerrado, meus irmãos. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver como pecar nesse altar. Quero ver a fé de Elias. Como descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver como pecar nesse altar. Quero ver a fé de Elias. Como descer, a glória subir e o holocausto consumir. Quem é esse rei com voz de trovão?